Fala, nação rubro-negra! Esse é o NegoCast, o podcast da torcida do Vitória, o maior campeão do Nordeste. Estamos no nosso 11º programa. Isso significa que, seja onde você estiver ouvindo, tem mais 10 programas aí do NegoCast para você curtir e acompanhar com a gente. Aproveite também para seguir a gente nas redes sociais, @NegoCast_SCV, no Twitter e no Instagram. E estamos também no Facebook. No programa de hoje, vamos discutir mais uma vez a identidade da torcida do Vitória. E comigo aqui, Leandro Santiago. Salve, nação rubro-negra, saudações. Saudade de estar aqui nesse palanque rubro-negro falando sobre as coisas do nosso clube. O momento é de turbulência, mas como soldados estaremos aqui no front de batalha para não desistir. Também conosco, Fernando Barbosa. Salve, galera! Então, nação rubro-negra, nos últimos dias o Vitória foi eliminado de 2 competições, nas quais a gente tinha muita expectativa, né? Tanto o Campeonato Baiano quanto a Copa do Nordeste. E entramos num ciclo de desconfiança novamente em relação ao nosso clube, à gestão do nosso clube, ao nosso time. A gente já agora está se questionando se o Vitória é tão bom assim, se o nosso time tem condição de brigar pelo título para subir para a primeira divisão, se tem condição de passar do mesmo Ceará que nos eliminou na Copa do Brasil. E o nosso programa de hoje tem o objetivo de discutir esse sentimento, né? Por que nós estamos tão mal? Quem são os causadores? Quais são as causas da crise do Vitória? E eu queria que você me dissesse, Léo, para começar, como é que você está se sentindo nesse momento em relação ao Vitória? Então, Ramon, essa é uma pergunta densa, na verdade, porque o Vitória ele tem uma ligação, para mim, eu acredito que para a maioria da gente, uma ligação consanguínea, familiar, né? Subjetiva, está relacionada com as coisas do nosso dia a dia, com as nossas referências sentimentais, afetivas. Então, eu estou me sentindo duplamente fadigado, duplamente cansado, duplamente decepcionado. Eu estou vivendo um momento muito delicado, pessoal, porque a pessoa que me iniciou nessa religião rubro-negra, nessa coisa de devoção ao Esporte Clube Vitória, ela está vivendo um período delicado de saúde, né? Então esse momento do clube, a oscilação no futebol, a crise política, os anos que a gente vem legando um após outro de desastres administrativos e esportivos, isso tem me causado 2 vezes mais tristeza, mais preocupação, mais abatimento, porque o Coroa, né, seu Alfredo Neto, que é a pessoa que me iniciou nesse processo todo de devoção ao clube, está passando por uma situação delicada de saúde. Então, Ramon, a sua pergunta é muito densa, muito complicada de responder de maneira objetiva, porque o Vitória não é objetivo nas nossas vidas, né? Ele carrega essa subjetividade, essa carga de sentimento, às vezes até indescritível, né? Sentimentos múltiplos que a gente não consegue denominar. E está sendo muito difícil mesmo lidar com isso. A gente conversou, Ramon, eu e você particularmente, em outros momentos, já nesse período aí de crise do clube, sobre o assunto de desistência, de manutenção que a gente vai tratar aqui durante o programa, obviamente, mas a gente conversou sobre isso e o exercício contínuo de se manter rubro-negro não é fácil, sobretudo nesses últimos anos. A gente é privilegiado por ter participado, ser parte de uma geração mais vencedora, mais acostumada a mais alegrias, só que o caos tem batido frequentemente na nossa porta, as turbulências estão batendo na nossa porta e a gente tem que se manter firme. Então está sendo difícil, para ser um pouco mais sintético, né? Vocês já sabem que eu sou o cara prolixo e etc, falo muito pelos cotovelos, mas está sendo difícil, muito complicado de lidar com esse momento. E você, Fernando? Não vou perguntar como é que você tá, não, mas como é que tá sendo lidar com isso? E vamos procurar os culpados. Quem são os culpados pela crise do Vitória, na sua opinião? Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento, pelo menos, único para mim, assim, acho que para Léo também, que compartilha da mesma idade, e até para você, Ramon, também, que só acompanhou essa parte vitoriosa do clube, né? Essa década o Vitória vai fechar com um aproveitamento de estaduais que só ocorreu na década de 80. Ou seja, nenhum de nós experimentou como era torcer para o Vitória nessa época, que era uma época difícil de se torcer para o Vitória. A gente tinha a supremacia do rival nessa época,
né? Eles tinham vindo de um heptacampeonato na década anterior e continuaram com, acho que se não me engano, um penta ou um tetra, não lembro agora exatamente. Então, para essa geração que acostumou a ganhar campeonato baiano era uma terça-feira, fica difícil você ver o Vitória 2 anos seguidos sendo eliminado na primeira fase da competição. O torcedor não está entendendo o que está acontecendo. Acho que incompreensão é até uma palavra-chave para isso aí, porque entra elenco, sai elenco, muda presidente e o Vitória não consegue melhorar os resultados. Impressionante. Alguma desses resultados, né, são da corrente desse caos, dessa falta de estabilidade política, onde qualquer ação que venha do torcedor ganha caráter político e vira uma rinha política sem necessidade. E também porque o Vitória, justamente pela falta dessa estabilidade, não consegue implantar nenhum projeto de futebol a longo prazo, porque os resultados, a busca pelos resultados são urgentes, sabe? O Vitória perdeu não, ainda empatou, né? Foi desclassificado do Campeonato Baiano na partida com o Docimel, e que muito da partida se resume a jogadores desesperados por um resultado que não vem há muitos anos já, e nem são os jogadores os culpados, sabe? Pelos resultados dos anos anteriores. Mas existe uma urgência de vencer, de classificar, de não dar vexame, que acaba influenciando na maneira de jogar do time, né? Se abriu demais, se expôs demais, desesperado atrás de um gol e acabou levando o gol e aí complicava mais ainda a situação. E isso prejudica o clube, né? Isso vai trazendo resultados ruins. O Vitória não tem uma estabilidade para fazer 3 jogos numa paz, sabe? Não tem. Parecia que ia ter esse começo do ano, mas aí veio a pandemia e aí estragou todos o planejamento novamente. O Vitória não está tendo uma tranquilidade, um mar de cruzeiro para poder relaxar e ter uma tranquilidade para fazer 3, 4 jogos sem pressão ali. Todo jogo para o Vitória é uma pressão. Essa estreia da Série B vai ser uma pressão, porque o torcedor cobra a vitória. O torcedor vem de 2 vexames, 2 eliminações em 2 dias, o torcedor quer que o clube volte a vencer. E os jogadores vão entrar em campo pressionados por a vitória. Acho que esse é o maior problema. Se a gente está numa bola de neve que a gente tem resultados ruins, a gente quer urgência nos resultados, mas a gente precisa de tranquilidade para ter esses resultados. E a tranquilidade não vem. É verdade, Fernando. E eu acho que tem algumas coisas para a gente analisar aí, né? Primeiro que é muito importante a gente também entender que o torcedor não vai acreditar, não vai cair, né, nessa conversa de, por exemplo, nós somos eliminados do Baiano e o Vitória lança a hashtag, o foco é o acesso. Não, o foco é ser campeão também. O foco é retomar a hegemonia, porque como você bem disse, a nossa torcida atual, né, essa geração da torcida do Vitória não está acostumada de forma alguma a passar 3 anos sem vencer um baiano, por exemplo. É uma coisa que simplesmente não havia acontecido, né, nesses últimos anos, nessas últimas décadas. E nós temos esse problema que não era bem um problema, mas na verdade um costume, né, de vencer, no qual a gente não sabe como lidar nesse momento. Mas é importante também a gente ter a noção muito clara e o próprio dirigente do Vitória atual, Paulo Carneiro, sua equipe, precisam entender que, por mais que ele tente colocar insucessos, fracassos ou problemas na conta de gestões anteriores, como ele bem diz, o Esporte Clube Vitória é um clube só e o seu torcedor é o mesmo. A torcida não faz a diferenciação do que é o Vitória de Ivan de Almeida, do que é o Vitória de Ricardo Davi, ou do que foi o Vitória de Raimundo Viana, o Vitória de qualquer outro dirigente, e o Vitória do próprio Paulo Carneiro, que, se a gente for levar em consideração, pelo tanto de coisas que foram prometidas, né, pelo discurso de Paulo Carneiro, pela expertise que ele vende, o Vitória não entregou resultado também. O Vitória deu um vexame na Série B, o Vitória deu vexame no Campeonato Baiano, o Vitória deu vexame na Copa do Nordeste. A gente vai discutir se o clube, se o time da Copa do Nordeste não jogou bem, se jogou mal, se poderia ter classificado, se foi uma obra do acaso, aquele gol de pênalti do Vina lá. Mas o fato é que nós fomos eliminados e isso foi uma quebra de expectativa no torcedor que foi muito cruel, né? Muito decepcionante. Uma vez que, por exemplo, nosso rival chega na final do campeonato da Copa do Nordeste agora, mas só perdeu pra gente, né? Então, nosso time estava em condições iguais para disputar com o finalista. Mas é isto, dado o cenário atual, nós temos esse clube, né, que está novamente nessa fase de reestruturação,
Paulo Carneiro vem defendendo o elenco quando tem oportunidade, quando o torcedor vai perguntá-lo nas redes sociais ou quando ele tem a oportunidade de conceder alguma entrevista para algum veículo de imprensa, ele sempre fala que o time é forte, que o elenco do Vitória está praticamente fechado, muito embora ele tenha feito agora recentemente a contratação de um meia que estava fora do Brasil há muitos anos. Mas como é que a gente pode, nesse momento, né, já avisando o começo da Série B, né, esse programa já vai ser lançado na semana da nossa estreia, então como é que a gente pode criticar, estar atento ao momento, mas sem desistir do clube, sem jogar a toalha e acreditando que o Vitória possa entregar os resultados que a gente tanto almeja? Olha, a Série B esse ano, ela é o foco principal, né? Acho que desde janeiro vem se dizendo isso. É claro que o torcedor queria ganhar a Copa do Nordeste, é claro que o torcedor queria ganhar o Campeonato Baiano, e é claro que o torcedor quer avançar na Copa do Brasil. Eu também quero, acho uma competição que premia com bastante dinheiro, então é fundamental para o Vitória conseguir essas receitas, mas o foco todo mundo sabe que é a Série B. E esse é o segundo ano que o Vitória vai disputar a Série B nesse novo formato, onde ele não ganha mais aquela que o pessoal chamava de cota paraquedas, né? Que era um dinheiro de Série A jogando a Série B. E isso permitia com que você errasse muito mais do que os outros clubes, porque você tinha mais dinheiro para compensar essa diferença. E agora o Vitória não pode errar, o Vitória joga praticamente no mesmo nível que os seus adversários na Série B, eu falo no mesmo nível de orçamento, né? Alguns clubes têm até mais, por exemplo, essa Série B tem um Cruzeiro, então o Cruzeiro tem um orçamento maior do que o Vitória, ele vai receber mais de dinheiro porque ele vai optar pelo pay-per-view em vez da cota geral. Então o Vitória ou tá no mesmo nível ou tá abaixo dos adversários. Mas isso não pode ser desculpa, porque o Vitória, ele, diferente de vários clubes da Série B, ele tem uma torcida tradicional, ele tem outras formas de garantir receita, e existe a cobrança de, por ser um clube muito acostumado a jogar a Série A, de subir. Então o torcedor tem que entender que a batalha do ano é a Série B. Sabe, a gente precisa subir. Voltar para a Série A significa voltar a um patamar de orçamento que o torcedor estava acostumado. Né? Voltar a ser um time dominante no Nordeste, ser um dos principais. Hoje o Vitória não consegue ser isso, porque os times cearenses, o próprio rival, o próprio Sport estão na nossa frente na questão orçamentária. E mesmo com tudo isso, o time até conseguiu ser competitivo na Copa do Nordeste. Ele se classificou, brigou ali pela liderança do grupo, foi eliminado por um time que está na final, esperamos que seja o campeão, inclusive. Então, assim, a expectativa do torcedor tem que ser positiva, e a gente tem que criticar, sim, porque o Vitória tem que brigar. Quando o clube lança uma hashtag, o foco é o acesso, eu entendo, mas eu acho humilde demais, sabe? Eu acho modesto demais. Eu acho, assim, que quando ele fala o foco é o acesso, meio que fica assim, a gente não tá nem querendo brigar pelo título, porque a gente não vai conseguir. Sabe, meio que já passa essa carta pro torcedor. E o torcedor quer sonhar, Ramon. O torcedor, e Léo também, né? O torcedor quer sonhar, ele quer acreditar que vai ser campeão. Ele quer se empolgar com o time. Sabe, se o Vitória começar a Série B ganhando os dois primeiros jogos, o torcedor vai começar a falar de taça, de não sei o quê, de título e tal. Porque o torcedor do Vitória, ele é empolgado. Se você der as ferramentas... A famigerada estrela no escudo, né? Estrela da Série B no escudo. Ai, não. Começa a discussão. Isso é para outro episódio. Mas assim, o torcedor do Vitória, ele é empolgado. Se você der as ferramentas para ele, ele vai se empolgar. Eu acho, Ramon, Fernando, que esse é o grande desafio que a nossa geração tá precisando encarar, a nossa geração de torcedores do Vitória. E não é especificamente um desafio que só nós, rubro-negros, precisamos combater, precisamos enfrentar, precisamos estar apostos a viver. Qual é o desafio? Tentar compreender que mesmo com campos distintos, mesmo com uma coisa heterogênea no ambiente de torcida, no ambiente do clube, a gente precisa exercitar a coisa de se ouvir, de se respeitar e de identificar que na diversidade há uma inclinação rubro-negra que pode falar mais alto. Eu não estou aqui, talvez, pagando de diplomata de Araque, de dizendo que as pessoas no Vitória não têm diferenças políticas, ideológicas. O próprio Paulo Carneiro, ele tem momentos de lucidez retórica, momentos de lucidez no discurso, e um desses momentos é quando ele diz que o Vitória é um clube de vaidosos. Então a história do nosso clube, ela flerta, ela traz muito uma coisa sintética de que o Vitória sempre houve disputa, dentro do clube sempre houveram grupos distintos, movimentações no sentido de uma popularização. A gente já ouviu o próprio Irlan
aqui em outro momento falar de Pirinho, que flertou muito, que fez muitas ações no sentido de tentar trazer a imagem popular para o clube, mas também tem um outro espectro de manutenção de uma tradição que a gente questiona, que a gente não gosta muito, mas enfim. Então, acho que esse desafio é urgente. A gente compreender que o momento pede diálogo também, manutenção das posições, é verdade, de disputas, de discussões, de debates, mas de diálogo. Quando a gente observa que o que é o tema da pergunta do Ramon, por esse momento aqui do podcast, que dá para se criticar o clube, dá para ser criterioso nas críticas e não deixar de apoiar, e como isso tem reverberado no ambiente da torcida, poxa, é um pandemônio. A gente não está conseguindo fazer esse debate amadurecer, florescer no seio do torcedor, porque as pessoas simplesmente se colocam no lugar de apoiadores de gestão e críticos ferrenhos. Eu fui taxado em vários grupos. Em grupos mais críticos, mais ativos no sentido dos alertas, das próprias críticas, com perdão da redundância, eu sou até visto como um cara apaziguador e tal. Em grupos um pouco mais afeitos ao modelo de gestão do atual presidente, eu sou tido como um opositor ferrenho. Eu fui taxado, inclusive, como opositor ferrenho. E aí, resgatando o que o Fernando falou, é óbvio que o nosso momento agora é de canalizar as energias para o acesso. É óbvio que a gente não dá para poder também tergiversar que o desempenho da atual gestão em campo foi um desempenho aquém do que ele próprio prometeu. Ele assumiu o clube, o presidente Paulo Carneiro assumiu o clube dizendo que ia governar para todos, coisa que ele não está fazendo. Ele mantém um discurso bélico. E segundo, que ele não ia se basear, ele não ia balizar a sua gestão nos fracassos do passado. Ele também não está fazendo. Ele tem que assumir que o time que ele montou, que estava nos agradando, que estava causando uma esperança no torcedor antes da pandemia começar, é um time que fracassou dentro de campo, como o Ramon falou em um determinado momento aqui, pela segunda vez na história, nos últimos 30 anos, a gente está de fora das fases finais de um Campeonato Baiano, que havia todo um planejamento, inclusive que ele está alinhado com o presidente do rival para, na temporada que vem, jogar com o Sub-23. É um campeonato defasado, que a gente sabe, mas a gente se acostumou a ganhar esse campeonato. Nós mantivemos uma hegemonia justamente por ver o rival 10 anos sem conquistar esse título, e a gente só deixou escapar 2 vezes para 2 times do interior. Senão seríamos 10 vezes campeões baianos também, né, consecutivamente. Enfim, é um desafio a gente criticar com critério, a gente cobrar do presidente uma postura, inclusive de diálogo com a torcida, já que ele tem uma tendência monocrática, autoritária, uma coisa do passado que está arraigado no Vitória, mas também a gente não pode dizer que as pessoas que estão criticando estão torcendo contra, ou que há uma inclinação para desfazer de tudo que há na gestão. Eu não vejo dessa forma. Pois é, e a proposta do NegoCast é debater com o torcedor. Então você que está escutando a gente, pode comentar onde você estiver, pode ir nas nossas redes sociais e, por favor, deixe seu comentário, fale sobre o Vitória que você quer, fale sobre como você está sentindo o Vitória, como você está vendo e vivendo, na verdade, né, esse momento que o nosso clube está passando. Mas a Série B vai começar, como a gente falou, e nós precisamos vestir a camisa, nós precisamos acreditar, nós vamos sim sonhar com o acesso e com o título. Se o Vitória mirar no título, o acesso vira consequência. Vamos enfrentar na Série B muitos times que alguns ainda estão voltando a treinar, alguns estão jogando campeonato estadual. O próprio Cruzeiro foi eliminado do campeonato estadual deles lá, de Minas Gerais. Na minha visão, nós temos chance. Vocês também concordam com isso, não? A Série B só tem clube que decepcionou esse ano. Decepção vai ser confronto de quem decepcionou menos. Eu vou começar respondendo, Ramon, sua pergunta, e concordo com o Fernando. E até porque um dos fatores que pode nivelar mais ainda essa competição é a pandemia, né? Os clubes que tradicionalmente pode até parecer uma coisa antagônica, né, paradoxal, mas existem clubes que infelizmente são tradicionais na Série B, né? Ponte Preta, Avaí, o Guarani, enfim, são clubes que se acostumaram de uma forma ou de outra a disputarem a Série B do Campeonato Brasileiro. E parece que ela tem uma tendência a estar mais igual após esse período de crise financeira decorrente da crise sanitária da pandemia do coronavírus. A gente vinha discutindo em outros grupos aí de debates do Vitória, né, nas redes sociais, sobre a quantidade de postulantes ao acesso nessa Série B, pelo menos teóricos, né, pelo menos na teoria. A Ponte, que agora se deu uma recuperada no Campeonato Paulista,
o Avaí, que veio de descenso, né, no campeonato do ano passado da Série A, a própria Chapecoense, o Confiança, que fez uma Copa do Nordeste interessantíssima, não sei se ele pode ser colocado como postulante ao acesso, mas é um time que despontou aí no primeiro semestre, nesse momento de retorno do futebol. O Náutico, que é tradicionalmente um clube que faz caras feias na Série B, né, que sempre apronta na Série B. O Cruzeiro, que é um candidatíssimo ao acesso. Enfim, você tem uma série de clubes. O Juventude, que também subiu da Série C para B, mas é um clube tradicional no futebol brasileiro, pelo menos na década de 90 o foi. Eu vejo dessa forma, que a Série B tem mais postulantes ao acesso, mas eu queria deixar também reiterado o que Ramon falou, o que Fernando endossou. Se a gente mira o título, a gente tem automaticamente uma briga pelo acesso garantida. Como o Ramon colocou, eu não tenho nem muito como contribuir, como acrescentar, mas é reforçar. A gente está num momento de carência afetiva, de títulos, de conquistas, de glórias pelo clube, de vitórias, né, de conquistas dentro de campo, de vitórias nos jogos. E se o clube não começa a adubar, a regar essa semente de que a gente vai voltar a conquistar, que a gente vai voltar a um posto de ganhador de títulos, é como se podasse esse sonho no torcedor, como se não dialogasse com isso, nesse sentido, para a torcida que anda tão carente, tão ausente dessa expectativa. Concordo com vocês e chamo a atenção para o seguinte também. Com exceção dos clubes de São Paulo, né, os clubes empresa, que até estão em menos número esse ano na Série B, que os dirigentes falam, né, que não tem interesse em subir, que o time não tem torcida, não tem tradição, não existe cobrança. Essa Série B ela é recheada de clubes que, assim como o Confiança, que o Léo citou, que de fato fez uma Copa do Nordeste super interessante, o Confiança tem uma torcida própria que vai cobrar que o time brigue por acesso, que vai criticar nas derrotas e que vai incentivar quando o Confiança for jogar em casa, né? Muito embora a gente vive a pandemia sem torcida no estádio, mas são clubes comprometidos para além do seu compromisso institucional de disputar para subir, de disputar para ganhar as competições, existe cobrança de torcedor também, e isso faz toda a diferença. E isso, na minha concepção, torna a Série B uma das últimas Série Bs assim, mais competitivas e mais atraentes até para o torcedor, que pôde surgir nesses últimos anos, né? A gente teve Série B aí recentemente com mais de 5 clubes de São Paulo, e na realidade você destacava um ou outro clube maior da Série A que caía, né? Como os clubes carioca, sempre caía um também, e ficava naquela expectativa de voltar imediatamente. Mas a Série B está mais democrática, mas ainda assim, enquanto torcedor do Vitória, mas tentando deixar um pouquinho o sentimento de torcedor de lado, para analisar o time, o clube, eu acredito que nosso time tem a condição de brigar. A gente pode brigar. E é nisso que vamos acreditar. E paralelo a esse momento, foi lançada essa semana uma campanha espontânea, né, de torcedores que utiliza a hashtag O Vitória Somos Nós. E o objetivo e o que a gente viu sendo compartilhado no Twitter e em outras redes sociais também foram relatos dos torcedores falando sobre como é a sua experiência com o Vitória, né? Porque a gente vive um momento no qual o nosso presidente fala que ele não dialoga, não discute futebol com o torcedor. Muito embora antes de ser eleito ele tinha um canal chamado Ideia do Jogo, né? No qual ele propunha discussões com os torcedores, ele gostava de comentar os resultados. Agora ele já desistiu, ele não fala mais sobre futebol com o torcedor. Mas se ele não fala, falemos nós então. Não só do nosso campo e bola, não só do nosso time, mas como é a experiência. Ir ao Barradão, ir ao estádio ver o Vitória, usar a camisa do Vitória na rua, defender nosso clube, levantar nossas bandeiras. Então, o Vitória Somos Nós é esta campanha. Você teve contato, Fernando, com essa campanha, o Vitória Somos Nós? Tive contato nas redes sociais, compartilhei bastante posts aí. Acho que é muito importante nesse momento que a torcida esteja unida. Acho que realmente ninguém representa mais o Vitória do que o seu torcedor. Sabe, os seus costumes, os seus ritos, a sua fé. Acho que tudo isso está relacionado nessa campanha e a gente vai precisar de uma união da torcida para esse momento complicado que vai ser a disputa da Série B, né? A gente tem que ter o otimismo sim, a gente tem que ter a união sim. Eu acho que o Vitória Somos Nós abraça um pouco esse pensamento, né? De que o Vitória unido, a torcida unida, consegue remar para um objetivo em comum. Eu acho que essa campanha, Ramon, Fernando, ela traduz muito, talvez, essa coisa meio utópica
E na verdade a gente até já brincou aqui em outra oportunidade que a utopia, para alguns pensadores, ela é só um norte, né? A utopia faz com que a gente continue caminhando, ela não é uma parada impossível, talvez, ou sonhadora, né? Ou intangível. Ela dá o norte para a gente de alguma forma, seja politicamente, ideologicamente, nas nossas vidas. E eu acho que a Vitória Somos Nós, essa campanha que eu também vi, eu também participei, compartilhei o quanto pude, tentei contagiar outros rubro-negros de vários espectros diferentes da vida do clube, porque eu acho que ela diz um pouco sobre isso. Não é que unir, que aglutinar agora seja impossível, ou seja muito otimista. Ah, você está querendo anular todas as diferenças dentro da torcida do Vitória, não é isso. E nem dizer que a gente não possa manter as nossas posições com relação a discutir o clube. Mas se a gente não estiver em torno de uma ideia de que o Vitória está acima, talvez, dessas diferenças, eu acho que não, nem adianta, né? A gente desiste mesmo, ninguém mais milita pelo Vitória, ninguém mais tenta levantar essas bandeiras, como o Ramon falou, encampar esse pavilhão. E eu acho que é fundamental, foi fundamental, vai ser fundamental a gente conseguir distanciar, diferenciar o que é o apoio crítico, o que é um apoio propositivo, inclusive por parte da dita oposição institucional, e do que é você abraçar o clube, você não desistir. Eu vi nesse sentido também, né, da campanha do o Vitória Somos Nós, uma publicação da página Memórias do Leão. E aqui não é nenhuma propaganda, porque eu acho que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo intuito. E eu vi uma campanha magnífica que eu até compartilhei em todas as minhas redes, que era uma imagem do Barradão na década de 80, na sua inauguração, ainda sem os vãos de arquibancada concluídos, nem talvez um terço daquela arquibancada concluída, com muita gente do povo. Tinha uma imagem, é em preto e branco, claro, não dá para você identificar quem exatamente está ali, mas a sensação é de que tem muita gente do povo naquela arquibancada. E o texto que o pessoal do Memórias do Leão, que eu acho que é do Milton Filho, que faz um trabalho magnífico de resgate da história do Vitória, que infelizmente o clube não valoriza, o clube que eu falo gestão após gestão. Agora é propaganda. Agora é propaganda, né? É verdade. Mais um abraço ao Milton. Mas é válida demais. É válida demais. Ele ouve o nosso podcast. Ouvinte nosso. Ele ouve o podcast, a gente também ouve o podcast dele, enfim. E aí, essa imagem ele colocou num texto a coisa de que é a torcida que sempre colocou o Vitória sob as costas e sempre levou o Vitória para frente, foi a torcida que transformou o clube. E eu acho que é esse o momento. A gente não fez a campanha, ou a gente não participou da campanha Somos Todos Vitória para encobrir alguns erros, ou nem para criticar, nem para usar isso como plataforma de oposição, pelo amor de Deus. A campanha é para dar uma chacoalhada no torcedor e dizer assim, velho, não desista, porque se você desistir, aí a gente também desiste por consequência, e estamos todo mundo, infelizmente, contagiado a isso. É no sentido de fortalecimento mesmo do nosso sentimento enquanto torcedores. Embora algumas páginas tenham compartilhado, né, alguns grupos de torcedores tenham compartilhado, para quem viu os cards, não tem nenhuma relação com nenhum grupo político, com nenhuma torcida organizada, é algo de fato feito para o torcedor, e a gente tem que resgatar a noção de que o Vitória é um clube de 121 anos de existência e que é um raro exemplo no Brasil de que a torcida do clube veio antes das conquistas, né? Porque embora a gente tenha tido um crescimento exponencial da torcida do Vitória na década de 90, com os títulos, com as gestões no começo, né, de Paulo Carneiro, com a hegemonia conquistada, a gente tem registro da nossa torcida na década de 80, na década de 70, o campeonato de 72, e como a torcida invade o gramado e como faz festa. E o nosso torcedor, até em imagens históricas, sendo resgatada como uma torcida ali presente, talvez não tão numerosa, mas sempre fiel, sempre na ânsia de resultados positivos, sempre buscando aquela conquista que vem tão sonhada por nós. Então, a nossa torcida é que carregou de fato o nosso clube e nós precisamos honrar nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, aquele torcedor do Vitória que não viu um tetracampeonato baiano, por exemplo, aquele torcedor do Vitória que não via goleadas em cima do rival, muito pelo contrário, que saía da Fonte Nova triste, ou como muitas pessoas propagam isso através do tempo, a gente ia para a Fonte Nova, enquanto torcedores do Vitória, para saber de quanto ia perder. Hoje a gente disputa e por muito tempo a gente ganhou e ia para o estádio sabendo que iria ganhar, né? A lógica se inverteu completamente. Mas é nos momentos de dificuldade que a gente sabe quem é que é de verdade, quem é que permanece
e nós não vamos desistir. Nós somos Vitória, o Vitória somos nós, e nós iremos erguer o pavilhão do nosso amado clube. Nesse sentido, Fernando, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a campanha. Você anunciou a campanha da Vitória Candango aqui no nosso podcast, mas agora ela foi finalizada, é isso mesmo? É isso mesmo, né? A gente tinha a campanha planejada até dia 31 de julho, uma campanha espontânea de torcedores também. O que a gente fez? A gente tem um levantamento, uma base de dados aqui dos torcedores da Vitória Candango, né, que residem aqui em Brasília, que a gente conheceu, que em algum momento foi assistir o jogo com a gente. E a gente percebeu que tinha dado uma queda na quantidade de associados do Sou Mais Vitória. E aí a gente resolveu fazer uma campanha visando ajudar o clube, mas também como a gente poderia ajudar aqui os amigos torcedores da gente, né, daqui de Brasília. E aí a gente conseguiu arrecadar, majoritariamente com contribuições dos torcedores daqui de Brasília, 10 anuidades do Sou Mais Vitória Bronze para os torcedores daqui, que não são associados ou que não podem ser associados, sabe? A gente fez uma pesquisa relacionada a isso também, porque a pessoa não se associa. Tem gente que está vivendo dificuldade devido à pandemia. Então a gente quer ajudar essa pessoa a ter esse pertencimento de que também sou sócio do Vitória e ao mesmo tempo contribuir com valor para ajudar o clube aí, que vai ter agora uma grande batalha dessa Série B. Sensacional, incrível. A gente quer parabenizar tanto a você aqui, Fernando, na sua figura como membro da Vitória Candango, mas também a todos os companheiros aí rubro-negros, toda a nação rubro-negra que reside em Brasília, que carrega o nosso clube de uma forma muito apaixonada. Eu lembro nos jogos de basquete, que tinha transmissão até também, de poder ouvir a torcida do Vitória cantando, né, nos jogos fora de casa, isso era muito legal. E vocês utilizavam, né, e utilizam qualquer oportunidade que tem de demonstrar o amor ao nosso clube, mesmo de tão longe, mesmo a tantos quilômetros. É uma coisa que me dá coragem, por exemplo, de se precisar um dia deixar Salvador por algum motivo, encontrar também companheiros rubro-negros, amigos rubro-negros e pessoas dispostas a manterem a chama rubro-negra acesa. Então, nessa proposta, inclusive, que nós vamos colocar no ar agora, o nosso quadro Um Grito de Glória, que nada mais é do que um rubro-negro relatando, né, uma história de amor e de participação na história do nosso clube. Olá, nação rubro-negra. Me chamo Marcelo Reis, rubro-negro desde berço. Moro em Brasília desde 2014. Sou especialista em tecnologia de informação, um dos integrantes do Vitória Candango, e venho aqui contar uma das muitas passagens da minha vida que envolve o Esporte Clube Vitória. Bem, devido à minha profissão, em 1992, fui designado pela empresa para trabalhar na capital cearense. E como vocês devem imaginar, naquela época, ouvi notícias do futebol baiano e principalmente do Esporte Clube Vitória em outra cidade, mesmo sendo no Nordeste, era uma raridade. Mas um certo dia, como eu morava no 17º andar de um prédio, resolvi pegar meu radinho de pilha e sair pela casa tentando sintonizar naquele horário que nós costumamos, no pôr do sol, né, pegar rádios quem já teve essa experiência sabe, pegar rádios distantes pelas ondas, né? E eu fui tentando pegar uma rádio da Bahia, até que num determinado dia eu estava me encontrei no banheiro do quartinho próximo à área de serviço, subi na caixa de descarga e consegui ouvir uma voz conhecida e identifiquei que era da Rádio Sociedade da Bahia, com o programa Bate-Bola. E se eu não me engano, com o apresentador Djalma Costa Lino. Rapaz, fiquei feliz pra caramba. A partir daquele momento eu podia acompanhar todos os dias as notícias fresquinha do meu amado clube, né? E lembre-se que nesse ano fomos à final da Série B, 1992. Mas não sabia eu que o ano de 93, né, o ano seguinte, estava reservando para mim as maiores emoções da minha vida. Primeiro que em novembro deste ano nasceu o meu primogênito, Ramon Marcel. E um mês depois eu senti uma das maiores alegrias pelo Esporte Clube Vitória. Foi vê-lo chegar à final do Brasileirão. E a história que eu vou narrar para vocês começa ainda antes de iniciar o campeonato. Naquele ano, devido a uma virada de mesa, a CBF subiu 12 clubes da Série B, incluindo o Grêmio, que foi o 9º no ano anterior, e separou os times do Clube dos 13 no grupo A e B. E os demais formaram o grupo C, onde o Vitória estava, e o D. Quando isso foi decidido, eu estava
conversando com um colega de trabalho, um grande amigo meu, cearense, torcedor do Vasco, Charles Lima, disse a ele: rapaz, você vai assistir comigo a final do Brasileiro em Salvador, na Fonte Nova. Ele ironicamente respondeu: só se o Maracanã desabar, Morumbi incendiar, Mineirão inundar. E foi risos, né, por conta disso. Aí veio o campeonato. Em 15 de setembro, o Vitória foi jogar em Fortaleza contra o Ceará no PV. E como eu não conhecia nenhum rubro-negro por lá, convidei o meu amigo Charles para ir comigo ao estádio. E lá fomos. Lembro que sentamos nas cadeiras cativas do estádio, que estava completamente lotado e só havia torcedor do Vozão. Eu já imaginando o que poderia acontecer se o Vitória fizesse gol ali. Então, lado a lado com meu amigo, apreciamos o jogo e ainda no primeiro tempo tive que sufocar o grito de gol. Quando o Claudinho, grande centroavante de 93, atirou em diagonal da entrada da área, fazendo 1-0 para o Vitória. Como é que eu iria gritar? Não era nem louco, né? E assim foi minha reação nas 2 vezes seguintes que Claudinho balançou a rede do adversário. Sem demonstrar satisfação pelo resultado, mas explodindo de emoção por dentro, enquanto Charles olhava ao redor preocupado que descobrisse que eu era torcedor do Vitória, fomos até o final do jogo. E ao sair do estádio, claro, tinha que comemorar, né? Bebemos algumas geladas ali nas esquinas do estádio do Presidente Vargas. E para completar o início da narração, quando afirmei que Charles assistiria a final do Brasileiro em Salvador, em minha companhia, lembro-me que no dia 8 de dezembro fui até a rodoviária de Fortaleza e de lá liguei para ele, lhe dando a última oportunidade de aceitar o convite, que infelizmente foi rejeitado porque ele não conseguiu trocar o horário do turno no trabalho. E até hoje ele se arrepende porque não conhece Salvador e não teve o prazer de apreciar uma das mais belas festas que eu já pude ver da torcida rubro-negra. É isso aí, nação. Saudações rubro-negras. Eu sou um grito de glória. Eu sou Vitória de coração. Então tá aí o relato de mais um rubro-negro apaixonado. Eu achei sensacional, tanto o relato da partida em si, mas a amizade do nosso amigo rubro-negro, incrível. E você também, se tiver uma história de um jogo inesquecível, uma partida fora de casa, ou até mesmo no Barradão, na Fonte Nova, um jogo que tenha sido emocionante para você, e você quiser compartilhar essa história aqui no nosso podcast, dentro do quadro Um Grito de Glória, é só entrar em contato conosco nas nossas redes sociais. Estamos sempre dispostos e querendo ouvir cada torcedor rubro-negro que tenha sua história para compartilhar. O que é que você achou, Fernando? É isso aí que você falou, Romão. Futebol é isso, né? Futebol é fazer amigos, futebol é acreditar quando todos não acreditam. Acho que se eu fosse pensar que na quantidade de amigos que eu já fiz por causa do Vitória, por causa do futebol, são incontáveis. É verdade. E você, Léo? Então, Ramon, eu iniciei aqui a participação de hoje falando que o Vitória para mim, tem uma relação afetiva, familiar, essas coisas todas, consanguíneas, e falando do caso do meu pai. E é inocência, né? Eu achar que isso só é comigo. E nem é presunção, eu não falo isso porque eu acredito que só seja comigo, não. Pelo contrário, eu acho que a gente tem, em proporções gigantescas, ainda abaixo do que eu gostaria que fosse, a relação do torcedor do Vitória com essa coisa sentimental, da amizade. O relato do amigo rubro-negro é incrível, fantástico. E denota isso. Vitória pra gente tem um significado todo especial, porque são laços de afeto, às vezes familiares, às vezes em outros níveis, mas é incrível, né? Como a gente vai pensando essas coisas que parecem pequenas, mas que fazem um significado, uma significância completamente absurda nas nossas vidas, e é emocionante ao mesmo tempo, e dá esse combustível, Ramon, que é aquele combustível que a gente sempre procura, Ramon, Fernando, para manter a máquina ligada, a máquina da devoção rubro-negra ligada. Fantástico o depoimento, o podcast, o NegoCast tem funcionado sem dúvida, mesmo que seja para uma dezena,
vai ser para uma centena e crescendo cada vez mais, tem funcionado como essa mola, como essa catapulta para a gente não deixar as coisas caírem. E vamos agora às considerações finais. Estamos chegando ao final de mais um episódio e convidando você novamente a curtir a gente no Instagram, também seguir a gente lá no Twitter, @negocast_SCV. Fernando, valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Agradecer também meu amigo Marcelo Reis aí, que prestou o depoimento Um Grito de Glória e que foi o grande organizador da campanha do Vitória Candango para arrecadar esses São Mais Vitórias aí. É isso, vamos lá. Próximo fim de semana já tem Série B, já tem Batalha do Leão e pega Leão. Valeu, Léo. Até a próxima também. Valeu, Ramon. Valeu, Fernando. Um NegoCast, um episódio todo especial para todos nós, particularmente para mim, em homenagem a seu Alfredo Neto, que sem dúvida, com a força aí da paixão dele, também pelo clube e da força que a gente tem dado, ele vai sair dessa. E essa militância toda tem um quê muito, muito grande do seu Alfredo. Tava com saudade de participar aqui do NegoCast. É o que a gente pode fazer. Eu acredito muito nesse debate, acredito muito nessa possibilidade de a gente construir um novo Vitória através do que a gente faz aqui no programa. Obrigado mais uma vez. Que as pessoas não deixem de nos ouvir, né? Possivelmente, assim que der, sempre que der. Como o Fernando falou também, sábado que vem já tem Série B, sábado que vem já tem mais uma batalha, talvez a mais importante dos 2 últimos anos, porque a gente não pode continuar na Série B. E até o próximo episódio, se Deus permitir. Saudações rubro-negras, viva o vitorismo, viva esse sentimento por esse clube tradicional, centenário, popular de todos nós, chamado Esporte Clube Vitória. Um grande abraço. Sensacional. Deixando um abraço aqui não só meu, mas de todo o NegoCast, ao seu Alfredo Neto. Deixar um abração, desejar melhoras e dizer que quando o Renato Lavini diz no seu programa, né, Grito Rubro-Negro, ele fala a minha cara, a minha nobre família rubro-negra, ele está falando de todos nós. Não numa nobreza de status ou uma nobreza de abnegação, de doação monetária, de fazer coisas físicas e materiais pelo nosso clube. Mas a nobre família rubro-negra, a nobreza da família rubro-negra reside nos nossos corações, nas nossas atitudes, na nossa resiliência, na nossa fé, no nosso sentimento de torcedor, de não desistir, de acreditar até o final, de torcer por uma vitória cada vez mais vitorioso, mais forte, disputando as coisas e vencendo, como nós nos acostumamos a viver. E que assim seja e que se perdure por muito tempo. Nós somos Vitória, o Vitória somos nós. Um forte abraço a todo mundo que acompanhou até aqui. Até a próxima. Pega, Leão!